vai ser aquela coisa, final de Copa do Mundo, cobrança nos pênaltis, né, Sakamoto? Vai ser mais ou menos isso? Vai ser. Se eu tivesse que chutar, eu acho que qualquer um dos candidatos ganharia. Eu não costumo fazer isso, mas eu estava conversando com alguns colegas também da área de estatística. Eu estava falando o seguinte: olha, se eu tivesse que fazer um chute, eu diria que a diferença entre eles, entre os candidatos, não importa o resultado, deve ser de meio ponto. Não é meio ponto para ser meio ponto para baixo, é meio ponto. Vamos lembrar que o Nossa. Peru teve uma diferença, né, Meio de mais ponto ou são menos. quantos votos, Sakamoto, mais ou menos? Sabe? Não. Ah, Sei. eu até comentei Se com são a 100 comunidade. milhões de eleitores, quanto que dá meio ponto aí? Bom, é que nem todo mundo vota também, né? É, É, tem os brancos, exato. tem os nulos, tem. É uma faixa exatamente disso. Eu estava até calculando isso com o pessoal. Na minha opinião, deve ser por aí. O que deve ser ruim, o que deve fazer uma. O pessoal vai falar, como é que você sabe? Porque é uma eleição apertada, é uma eleição que tem alguns elementos, né? A gente está o Lula numericamente à frente, Bolsonaro no encalço dele. Você tem uma situação, principalmente nos votos espontâneos de todas as pesquisas, que ela é mais próxima do que a votação dos votos, os votos totais e válidos, mas o espontâneo está bem mais próximo. Bolsonaro é conhecido por ter uma boa arrancada na reta final, mas o PT também, baseado no que aconteceu em 2014, teve também uma arrancada. Então, é uma eleição sui generis, é uma eleição em que os dois candidatos são extremamente conhecidos. Nunca uma eleição os candidatos foram tão conhecidos. Nunca numa eleição na Nova República foi tão fla-flu assim como está sendo agora. E por isso, e nunca o país esteve tão dividido nesse sentido, né, político, da opinião política. Então, deve chegar isso em cima da hora, deve ser, mesmo que a campanha termine oficialmente, vai continuar circulando informações nas redes sociais, mentira, chorume, para tentar mudar de voto na última hora. Agora, e isso, na verdade, vai impor que o resultado seja conhecido tarde, né? Porque quanto menos a diferença, menos tempo vai demorar para os votos dos dois se encontrarem. Vamos lembrar todo mundo que vai ter que acompanhar no domingo, junto com o seu Lexotan, com o seu calmante preferido, né? Seja bolsonarista ou petista, que é o seguinte: você vai ter os dois vão sair, muito provavelmente pelo perfil da apuração dos bairros mais nobres, por algumas cidades médias e pequenas, pelo sul, pelo Paraná. Bolsonaro sai bem adiante e isso vai estreitando. A pergunta que é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Vai haver um cruzamento nos resultados e esse cruzamento se mantém, ou ele vai chegar a tangenciar, mas não vai chegar a cruzar. Se não chegar a cruzar, Bolsonaro é presidente. Se cruzar, Lula é presidente. De qualquer forma, essa diferença, na minha opinião, vai ser muito pequena, o que pode levar, né, a conflitos, principalmente se Bolsonaro perder. Né? Se Bolsonaro perder, teremos, na verdade, certamente um questionamento do resultado das urnas por parte do presidente. Última coisa sobre essas pesquisas, ainda falando do IPEC ontem, tem só um dado interessante, comparado com todos os outros dados que eu acho que vale a pena destacar, é a avaliação do governo Bolsonaro. Eu não vi a da IPESP ainda, mas do Datafolha, do IPEC, a avaliação do governo que estava melhorando e a reprovação que estava diminuindo, estagnou e até oscilou um ponto para cima no pior e um ponto para baixo no melhor. E isso é uma notícia ruim para o Bolsonaro. Porque agora ele precisava o quê? Melhoria da percepção do governo dele, que num segundo momento vira voto. Gente, eu tô com um frio na barriga, sem brincadeira, assim. Eu fico pensando o que vai ser esse domingo, né? É um nervoso absurdo, assim, porque. Então, assim, tem várias, as pessoas estão analisando a Bolsonaro deve abrir na frente na apuração, né, Sakamoto? Pela tua Uhum, experiência sim, aí. sim. O que você ouviu? É o Sakamoto que fica perguntando para todo mundo, né? Se houver uma virada do Lula, vai ser com quantos por cento dos votos aí? Então, no pessoal, durante o primeiro turno, o pessoal do PT falava que com 70% dos votos virava, mais ou menos virou mais ou menos por aí mesmo, né? Na época da Dilma, com o Aécio, que determinou 52-48, virou lá pelas 7h30 da noite, né? Agora, a apuração começa, esse ano começa antes, porque as urnas fecham em todo o Brasil às 5 da tarde, horário de Brasília. Nos outros anos, vamos lembrar, Tinha que o Brasil esperar. tem mais tem 4 fusos horários. Né, o fuso de Brasília, de Fernando de Noronha, de uma parte grande do centro-oeste e do norte, e um pedacinho do Acre o Acre e o Amazonas. Agora é tudo a 5, então tecnicamente seria antes que em 2014. Porém, como isso pode ser muito estreito,
essa virada pode não acontecer 7h30, 8, pode acontecer bem mais. É por isso que eu estou falando do seu ansiolítico preferido, que está todo mundo nos ouvindo, do seu calmante preferido, que pode ser bem tarde. E pode não E pode acontecer, não acontecer. E pode não, foi o que eu falei naquela hora. Pode não acontecer, pode ser quase tangenciar lá, mas não acontecer, e pode acontecer bem tarde. Nossa. Então,